Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo bacana para vocês. Agora a gente vai falar aí sobre o padrão Febraban de 240 posições especificamente. A gente não vai entrar no detalhe do template como um todo, mas eu vou mostrar aqui um exemplo de como que a gente faz aí a questão da leitura do retorno e a geração do arquivo de remessa, que é um padrão bastante utilizado aí entre bancos e instituições e comércios para a troca de informações de crédito, débito, enfim, transações financeiras. Então é a dica flash da semana, vai ser um vídeo mais curto, mas a ideia é que você entenda o que é, como funciona e como que a gente vai fazer isso no .NET para gerar e o arquivo, no caso o arquivo de remessa e ler o arquivo de retorno. No site da Febraban, né, que é a Federação dos Bancos, né, eu peguei esse PDF, né, então se você acessar lá você vai ter os templates para verificar, mas esse aqui é o mais comum. Então ele fala aqui sobre as operações de banco, né? Doc, TED, Pix, tudo que você consegue fazer aí e formando esse arquivo posicional de acordo com o template. Se você enviar ao banco, ele vai processar e vai fazer os devidos ajustes, seja crédito ou débito na conta do cliente. Então ele é um arquivo muito grande, então eu vou dar uma passada rápida aqui só para a gente ir na parte que interessa, né? Que é com relação ao template em si. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, passando. Isso aqui é bacana para você entender, né, e estudar, porque se você fosse trabalhar em algum banco ou alguma instituição financeira, com certeza você vai ver ou mexer em alguma coisa relacionada a esses arquivos. Aqui ele explica, né, a questão do pagador, do banco, beneficiário, então tem todo o fluxo aqui de crédito e débito e tal, a estrutura do arquivo. Então, basicamente, o arquivo ele é um arquivo TXT, então a empresa ela gera, né, o arquivo TXT e aí cada posição do texto dentro do arquivo representa uma informação. Então o template ele é constituído de um header de arquivo, né, tipo 0, header de lote, header iniciais opcional, header registro de detalhe, registro finais do lote, registro trailer, né, e o registro trailer de arquivo. O primeiro caractere presente na linha do arquivo representa o template. Então, se o primeiro dígito for 0, quer dizer que tudo que vai ter depois do 0 está relacionado ao header do arquivo. Se o primeiro dígito for 1, tudo vai estar relacionado ao header do lote. Esses são opcionais, isso aqui no caso seria os detalhes, né? Se iniciar com 3, também todas as linhas para frente do 3, aí ele embaixo vai explicar o que é cada coisa. Está relacionado isso aqui aos registros, né? Então que pode ter 100, 200, 300 clientes, então crédito, débito e tal. Dados do lote opcionais, trailer é como se fosse um totalizador que bate a quantidade de itens que tem aqui em cima, então é mais só você fazer um deparo aí, às vezes tem certificado, alguma coisa assim no trailer do arquivo. Então, baseando ali no template, né, a gente chega aqui agora na próxima etapa do arquivo, que seria a representação aí no caso do cabeçalho, né, cabeçalho e trailer do arquivo. Então, quando a gente está falando lá que o cabeçalho o primeiro dígito é 0, ele vai contemplar todos esses outros itens na mesma linha, só que cada um numa posição. Então, por exemplo, da posição 1 até a posição 3, ele é o código do banco na compensação. Então, 3 dígitos, geralmente o banco são 3 dígitos mesmo, 0,37 Bradesco, 240 não sei o que, 100 não sei o que no outro banco e tal. Do dígito 4 ao dígito 7, são 4 dígitos, é o lote do serviço. Então, geralmente eles fazem por lote, né, o processamento. Tipo de arquivo, então ele também vê um valor padrão se você não informar. Tipo de inscrição da empresa, número de inscrição da empresa. Então, vai indo até você preencher todas as colunas, né, da mesma linha relacionado ao header. Então ele tem o código da remessa, então tem várias informações relacionadas aqui à instituição em si. E aí vai para o próximo item, né, o trailer do arquivo, que é o rodapé, né? Ele fala que é o lote, o tipo, né, a quantidade, igual eu falei, né? E segue mais um pouco, aí vem a questão do... Opa! É um arquivo bem grande, então se você dominar isso aqui, realmente você vai trabalhar legal aí com a questão do KNAB, né, que eles chamam, que é o arquivo de
transação entre... eu acho que antigamente não tinha API, né? Então inventaram esse cara aí. Aí tem a questão agora do header do lote, né? Então tá falando só as informações do lote, e aí entra os detalhes, né? Se não me engano é o 3 que a gente viu lá em cima. Aí vai falar dados do cliente, número da conta, verificador, o valor que vai tirar, o valor que vai acreditar, enfim. É um arquivo gigantesco, então eu não tem como eu fazer isso aqui e mostrar para vocês, é porque eu não vou ter informação para preencher o arquivo com todos esses dados fakes, né? Então eu criei um template aí baseado no template principal, né? Com cabeçalho, o corpo e o trailer. E aí as colunas adiante eu inventei umas 3, 4 posições só para a gente representar aí a leitura e a geração desse arquivo. Beleza? Então vamos lá para o código. Basicamente, nosso código, né, tentei fazer uma forma mais dinâmica possível, mas provavelmente você vai, se você for atuar numa empresa, provavelmente isso já existe, então cada um faz de uma forma. Tem gente que deixa um template no código, tem gente que cria um template no banco, cria um template em arquivo, cada um faz de uma forma. Então eu criei aqui uma classezinha só para poder eu tentar deixar o mais dinâmico possível, mas provavelmente deve ter bibliotecas pagas aí que faz o parse aí do arquivo inteiro. Então basicamente eu tenho o tipo do arquivo, a ordem, né? O nome, o início, o fim, o total, então o valor padrão e o formato. Então, basicamente é o que representa a estrutura do template. No nosso programa CS, então temos aqui o nosso ler remessa, né? Então eu vou ler um arquivo, eu já deixei um arquivinho lá no gatilho, né? Arquivo de retorno, então tem aqui os primeiros caracteres, né, que eu mencionei. Vamos lá. Beleza. Aí aqui indica o que representa cada linha e as informações aqui que a gente vai ver conforme cada posição. Eles vêm tudo grudado, então a gente vai ter que separar aí para poder saber o que. Beleza? Bom, fiz a leitura do meu arquivo, então eu fiz aqui um split pela quebra de linha. Então aqui eu pego todas as minhas linhas. Eu preencho o meu template nesse T, então aqui eu tenho um método que eu vou preencher tudo relacionado ao meu template. Isso aqui pode vir de um banco de dados ou de alguma outra fonte. Então, por exemplo, eu tenho o tipo 0, início 1 até o 5, total de 4. O formato é número e ele representa o banco. E ele é a ordem 1. Por que a ordem? Para saber ordená-lo depois pelas colunas qual que vai vir na sequência. Então, tipo 0, início do 5, vai até 11, tem 5 dígitos, formato de número, é NSU. E a mesma coisa, tipo 1, aí depois vem o tipo 3, que tem o início 1, vai até o 5, depois do 5 ao 20, do 19 ao 23. Aí número, texto, representa RG, nome, idade, ordem 1, 2, 3, valor padrão não tem. Então, basicamente, é esse o meu corpinho aqui. Isso aqui pode vir de várias fontes aí. Geralmente o pessoal põe em banco aí, acho que o mais comum que eu já vi. E um para cada, um template para cada linha, né? No caso aqui, zero. No caso, o header do lote, o detalhe, trailer do lote e o trailer principal. O trailer principal eu coloquei até uma propriedade chamada certificado. Então, eu vou preencher todas essas informações. Fiz o preenchimento. E aí agora eu vou fazer a iteração para cada linha do meu arquivo. Então, se a primeira linha, no caso, na verdade não é a primeira linha, o primeiro caractere dessa linha for 0, faça o registro do header. Se for 1, faça o lote. Se for 2, faça o detalhe. Se for 3, se for 5, não faz nada, que é opcional. Se for 9, faz isso. Enfim, para cada dígito correspondente da linha, ele vai fazer um processamento. Então, se for 0, aí eu vou fazer uma iteração dentro dos meus templates, né? No caso aqui, eu peguei o meu template T e filtrei tudo que é tipo 0, ele vai me retornar 2, né? Lá embaixo são 2 que eu criei. Isso, são dois itens, então eu vou percorrer 2 vezes, né? No meu for each, e aí eu vou criar esse cara aqui, né? De 1 a 5, depois eu vou criar o de 5 a 11. Então eu venho aqui, eu filtrei o que é 0,
E aí vou fazer a iteração aqui ordenado pela ordem, igual eu falei a ordem, né, para poder ficar na sequência certinho, porque se mudar a sequência ferrou. Aí quem recebe essa informação não vai conseguir, no caso aqui, esse aqui é a leitura, né? Então eu não vou conseguir processar esse dado porque eu não vou saber qual é a informação que está na coluna certa. Como tem muita informação que às vezes é irrelevante para quem está consumindo, então aqui nesse caso eu só estou pegando o banco, que é o que importa para mim. Então se for banco, aí eu armazeno nessa variável aqui o arquivo do banco, aí eu coloco, queria ter um método aqui para ficar mais fácil, né, devolver valor. Eu entro nesse método aqui. E aí eu só verifico, né, faço aqui uma substring do início e o length, que é o total, né? Então da posição tal, pega tantos dígitos para frente. Se for nulo, eu seto o valor padrão, se não, eu retorno o valor original. E depois a gente vai ver aqui o outro método que preenche. Então, é só para poder ficar muito substring aqui, eu criei esse método para ficar bonitinho. A mesma coisa quando for registro número 1, então eu só vou pegar o que importa, que é o total. E quando for registro 3, aí eu filtro aqui, né, tipo 3 no template, aí ele vai passar 3 vezes, aí eu tenho que pegar a informação 3 vezes, porque eu vou armazenar esse dado, que esse dado para mim é importante. Então eu pego o RG, a idade e o nome. Então eu faço a comparação aqui, se a informação do template for igual a RG, então eu tô ciente que essa linha, essa coluna que eu tô vendo agora é do RG, então eu pego do início até o fim e aí armazeno numa variável globalzinha aqui, né? RG, tá aqui em algum lugar, tá aqui. Idade e um nome. Depois eu vou adiciono esse cliente, né, dando um objetinho, então eu vou ter aí, no caso, dois objetos, que o meu arquivo ele tem, são dois clientes, se não me engano, ó. São dois clientes do registro tipo 3. E assim por diante. Aí ele vai lá para a última linha, no caso é o 9, início com 9. Aí ele faz um for each de novo no template, cujo tipo seja 9. Aí no caso só tem um. Eu verifico se a coluna do template chama certificado. Se for, eu pego o certificado nesse dado corrente. Depois feito isso, eu cuspo essa informação na tela aqui, só para caráter de contador, né? Mas eu fiz a leitura do arquivo arquivo de retorno, né, do banco. Que eu mando um arquivo falando assim, olha, tira tanto de fulano, põe tanto na conta de ciclano. Aí o banco vai mandar o resultado. Ok, TED executado com CES referente ao cliente tal, 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 para tal conta, tal conta. E aí no meu sistema eu faço a baixa, tipo uma conciliação. E fiz a parte da leitura de remessa e o próximo passo seria a geração do arquivo. é, Fiz a leitura do arquivo de retorno, agora eu vou fazer a geração do arquivo de remessa. Mas eu vou rodar de separado para poder não confundir a cabeça de vocês. Então deixa eu rodar aqui, vou pôr um breakpoint aqui. Beleza, caiu aqui. Fiz aqui a leitura do meu arquivo, né, lá o tanto de informação, né. Fiz a separação por quebra de linha. Então tem todas as linhas aqui, ó. E agora eu estou com o template preenchido. E agora eu começo a iteração em cada linha. O primeiro item é o 0. Então eu pego meu template, tudo que tem template 0. Então eu tenho isso, o número e NSU. Beleza. Aí eu vou fazer a interação aqui nas colunas. Se a coluna corrente for igual a banco, eu armazeno a informação do banco. Certo? Beleza. Seguindo aqui, próximo item eu vou descartar, que no caso é o NSU, não quero essa informação. E vou. Bom, continuando aí, pessoal, tivemos um previsto técnico aqui, mas tá tudo certo agora. Próximo item é o número 1, é a informação do header do lote, né? Só pego aqui o total de itens. Continuando, o próximo item agora é o número 3, que corresponde aos detalhes. Então, eu vou navegar pelo meu template, né? Então, são 3 itens no template, certo? Continuando aqui, então a gente vai dar sequência. Peguei o RG, a idade e... na verdade, essa informação que a gente não pegou, vou pegar agora. Isso, o próximo aqui agora é o nome. Beleza. E o próximo item é a idade, que é 21. Então eu vou e insiro esse cliente, o objeto aqui, né? Bonitinho. E aí, dando sequência, deixa eu colocar um breakpoint aqui no final.
Ele vai passar aí por todos os itens, né, nesse formato e vai mostrar para a gente lá a informação do arquivo, né, total de registro 2 e um certificado aqui que eu capturei no último item, né, que mostrou para vocês. Então, com isso a gente fecha aí a parte de leitura do arquivo de retorno. Agora a gente vai gerar o arquivo de remessa. Ele funciona da mesma forma, então eu vou ler informações da minha fonte de dado, né? Então eu vou ler lá meus dados do cliente e tal. Eu vou preencher o meu template e eu vou fazer aqui o mesmo esquema. Então, primeiramente eu vou criar um string builder que eu vou concatenar tudo num arquivo texto. Então eu concateno aqui o primeiro dígito 0, aí eu faço uma iteração no meu template e preencho com os dados, no caso aqui do header. Então aqui, se você for pegar do banco, você busca e preenche aqui de forma dinamicamente, mas eu chumbei alguns dados. A parte de preencher valor é o mesmo esquema. Se for nulo, eu seto o valor padrão. Se for número, eu faço um pad left para a esquerda, né, preencher para completar. Então vamos supor que eu tenho um espaço de 15 dígitos e eu só tenho um número chamado 24. Então eu tenho que preencher os outros 13 dígitos com zero à esquerda. E se for texto, a mesma coisa, só que padding right, que eu vou completar os espaços para até dar a quantidade de dígitos esperada. Então eu reservei 150 dígitos para nome, aí eu me chamo João da Silva, e o resto, do final da Silva até eu dar os 150, preenche com espaço, certo? Isso é bem comum vocês verem num arquivo de remessa. Então, voltando aqui, aí eu vou para o próximo arquivo, né? Eu pulo uma linha, eu adiciono o caractere 1 e eu faço a iteração. Mesma coisa, total de registro, já forcei o valor aqui. E agora o próximo item é o registro 3, que é o detalhe, né? Aí eu faço uma iteração aqui na minha lista de clientes que eu quero processar e eu vou passar todas as informações que eu quero fazer, crédito, débito e tal. Aí eu verifico no template. Se for RG, aí eu preencho com o valor do RG que vem no meu objeto cliente aqui que eu estou interagindo. Se for nome, eu preencho com nome. Se for idade, eu preencho com idade. E isso eu gero o texto aqui com os dados do meu cliente. Depois pulo mais uma linha, ponho o caractere 5, faço a iteração aqui para preencher as colunas. E mesma coisa, dígito 9, iteração para preencher as colunas. E no final eu dou um file write all text, né? Passando o caminho do arquivo e a minha string que eu vou gerar essa informação. Vou processar aqui para vocês. Acho que eu esqueci de pôr um breakpoint, né, no processo. Acho que já foi. Vou até pegar o arquivo que foi gerado. Arquivo de remessa. Vou abrir, então ele gerou lá bonitinho. 0, 1, 3, 5, né? Os dados que eu mandei gerar. 02, aí que tem João. 3, 3. Aí João, Antônio e a idade, belezinha. Então com isso a gente gerou o arquivo que a gente vai mandar para o banco e aí provavelmente isso vai depositado no SFTP, o banco faz a coleta de tanto tempo e processa, depois devolve numa outra pasta do SFTP, né? Provavelmente tem lá as pastinhas com o nome de retorno, remessa, e aí cai lá e você pega o dado e processa, e aí vice-versa. E se estiver curtindo o nosso canal, estiver gostando dos vídeos, do material, lembre-se de dar aquela força pra gente lá, dar aquele like esperto, se inscrever, ativar o sininho para estar acompanhando aí os materiais que a gente produz para vocês. Aí são materiais bacanas, materiais de ambientes corporativos, que são rotineiros no dia a dia, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima!